Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui, incumbidos de desenvolver esse trabalho trazido por toda a expectativa que nos envolve em torno da doutrina espírita. Precisamos muito aprender, precisamos muito desenvolver, e nada melhor do que o exercício, o trabalho. Temos em mãos o Evangelho do Cristo segundo a doutrina espírita, que vamos recorrer a uma delas para apresentar a todos que nos ouvem e que nos assistem. E aqui temos o capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espíritos. E no item 11, Instruções dos Espíritos, nós vemos o título de O Orgulho e a Humildade, ditado por Lacordaire, Constantina, 1863. Nos diz o seguinte: que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível, e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito poucos seguidos. Será que, sem humildade, poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se da sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos, e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Rico, enquanto você dorme em seus aposentos dourados ao abrigo do frio, milhares de irmãos, iguais a você, dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com essas palavras seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirá você? Eu, descendente do sangue nobre, um dos poderosos da terra,
serei igual a esse miserável que se veste com trapos? Ilusão de falsos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão abaixo de mim? É verdade que as roupas de vocês em nada se parecem, mas se os dois ficassem sem elas, que diferença haveria entre ambos? A nobreza do sangue, você poderá dizer. Porém, a química não encontrou até hoje diferença alguma entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o sangue do senhor e o do escravo. Quem garante que você outrora também já não foi um miserável como ele, que não pediu esmolas, que não pedirá um dia, e esse mesmo que hoje está sendo desprezado por você? Por acaso as riquezas são eternas? Não acabam juntamente com a morte do corpo? Lance sobre você um pouco de humildade. Coloque os olhos na realidade das coisas deste mundo, sobre o que realmente faz com que um seja superior e o outro inferior. Lembre que a morte chegará para você assim como chega para os outros, e que os títulos não o preservarão dela, que ela poderá chegar amanhã, hoje ou a qualquer momento. E se ainda assim permanece com todo esse orgulho, então eu lastimo muito, porque você será digno de piedade. Orgulhoso, o que você era antes de ser nobre e poderoso? Talvez tenha sido mais humilde que o último dos seus criados. Curve a fronte orgulhosa, porque Deus pode rebaixá-la no momento em que ela estiver mais elevada. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem, e todos os corpos são moldados da mesma matéria. Os títulos e os nomes em nada modificam o corpo, pois eles também irão para o túmulo, e não garantirão a você felicidade prometida aos eleitos. Apenas a caridade e a humildade são os verdadeiros títulos de nobreza. Eis aí, meus irmãos, a lição que nos caiu neste dia, nesta oportunidade, para reflexionarmos. Sabemos que trazemos arraigado no nosso próprio ser o orgulho, porque, como nos ensina Kardec, através do Livro dos Espíritos, ditados pelos superiores, não é? Especialmente o Espírito de Verdade, quando fomos criados, tínhamos apenas sensações. Mais tarde, com a evolução, através dos milênios, nós adquirimos instintos. E hoje já somos dotados de sentimentos. Mas os nossos sentimentos ainda estão muito aquém daqueles que Deus nos recomenda através das suas leis. A lei de amor, caridade, fé, esperança. Tudo isso nós conhecemos sobejamente. Falamos, ditamos, ouvimos, conversamos a respeito, mas ainda temos imensa dificuldade na aplicação no dia a dia, no momento a momento. Tantas e tantas vezes nos vem aquele instinto antigo, não é? Do nosso orgulho, da nossa prepotência, não é? Nós vamos analisando o mundo de acordo com o peso que fazemos diante das coisas materiais. Um tem um automóvel mais bonito, mais moderno, nós achamos que aquele é mais inteligente do que o outro, que tem o automóvel mais simples, mais antigo. São os preconceitos da sociedade, altamente voltada para as coisas da matéria, coisas materiais, coisas mundanas, coisas que se transformam, coisas que se acabam. Foram criadas pela nossa experiência aqui neste mundo. Mas, na verdade, aquilo que nunca vai se acabar
é o que nós temos, o que guardamos, ou o que guardarmos na nossa consciência, que são as leis de Deus. Porque na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade, e onde estão escritas as leis de Deus? A resposta vem imediata e certeira, na consciência de cada um. Nós trazemos na consciência as leis de Deus. Muitas vezes, nós sobrepomos essas leis, colocando as leis humanas, dando muito mais atenção às leis humanas, que são transitórias, que se modificam de acordo com a necessidade, com o momento, ou de acordo especialmente com as conveniências de cada país, de cada povo, de cada estado, de cada pessoa. Nós somos assim. O que nos interessa hoje, muitas vezes, sobrepõe as coisas duradouras, eternas, que estão contidas nas leis de Deus. E nós acabamos tropeçando nas nossas fraquezas, tropeçando no nosso orgulho, na nossa vaidade, no egoísmo. Todos nós buscamos o melhor para nós. Parece uma coisa tão natural. Mas quando prejudicamos alguém, deixa de ser natural, porque estamos infringindo a lei universal, a lei divina, a lei de Deus. Deus nos ensinou que deveríamos fazer somente aquilo que fosse em benefício do próximo, visando também receber na mesma intensidade. E, portanto, nos condena fazer o mal. Se não quisermos o mal para nós, jamais deveremos fazer ao outro. E muitas vezes nós não temos a consciência muito clara diante das nossas necessidades ou das nossas conveniências que nós tanto queremos e buscamos, nós esquecemos do outro. Nós esquecemos do direito do outro. E aí estaremos infringindo a lei de Deus. Por isso, a oportunidade grandiosa que Deus nos dá, através da pluralidade das existências, da reencarnação. Kardec também, através do Livro dos Espíritos, pergunta ao Espírito da Verdade, não é? Quando nós aprendemos as leis de Deus? Quando estamos encarnados ou quando estamos desencarnados? E a resposta também verdadeira, como sempre, nos diz que nós aprendemos nos dois mundos. Aprendemos algo no mundo espiritual, que não é possível no mundo material, pelas sensações da matéria que nos envolve, e aprendemos também no mundo material algo necessário que deveremos levar para o mundo espiritual. Por isso que o entendimento e as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, porque somos os mesmos. Hoje espíritos encarnados, amanhã desencarnados ou vice-versa. E estamos aprendendo sempre através dessas lições, através da publicação que fazemos entre nós e para todos que nos envolvem, das coisas trazidas pela realidade plena da vida. E a realidade da vida envolve os dois polos, envolve os dois mundos, o espiritual e o físico. E ora estamos num, ora estamos em outro. E estamos com as oportunidades escancaradas à nossa frente, quando temos a predisposição de aprender, de crescer, de nos voltar para as coisas puras e verdadeiras da vida. Por isso temos oportunidade como esta, agora, de através do Evangelho do Cristo, meditar, refletir, para poder entender com mais clareza tudo aquilo que foi nos colocado desde a nossa aparição no mundo
como espíritos imortais que somos. Que a paz e a luz do Senhor esteja sempre com todos nós. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site